Agora com uma entrevista importante e exclusiva. Os advogados da deputada federal licenciada Carla Zambelli apresentaram sua defesa no processo que pode levar à perda de seu mandato. O documento foi entregue à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e conta com o pedido de acariação com o hacker Walter Delgatti, condenado no mesmo processo que Carla Zambelli. Por isso, nós abrimos espaço aqui no Bastidores CNN para conversar com o advogado que representa a parlamentar, o Fábio Pagnosi. Boa tarde, doutor Pagnosi. Seja bem-vindo aqui ao Bastidores CNN. Eu dei uma olhada agora na peça de defesa. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Tainá. Obrigado por me ceder o espaço para falarmos um pouco da deputada Carla. Eu que agradeço, advogado. Doutor, olhando a peça de defesa fala muito sobre a independência dos poderes e de que maneira o Congresso Nacional não pode ceder a uma decisão do Supremo Tribunal Federal da cassação do mandato da parlamentar. Gostaria que o senhor explicasse um pouco os argumentos presentes neste documento. Tá. Bom, é um documento bem extenso, né? A defesa, ela está bem... indo para o lado de Constituição, o lado da repartição dos poderes, a independência e a soberania dos poderes, entre eles legislativo, judiciário e executivo, não é necessariamente uma decisão contra o judiciário, né? E sim, a gente fala da separação. Então, nós temos aí em questão um processo judicial transitado em julgado, e nós temos um processo independente, né? Isso tá na Constituição Federal, que é um processo que tem que correr a cassação ou não da deputada como parlamentar, né? Então, é isso que nós colocamos na peça. Doutor, eu queria ir um pouquinho além. Aqui a gente fala muito do lado político da coisa, né? E a gente tem acompanhado uma certa resistência nos bastidores com os demais colegas da deputada, entre aspas, salvá-la desse processo. Ainda que a Câmara tenha se posicionado, houve uma pressão sobre a cúpula para que o processo caminhasse no sentido de haver a prerrogativa do Parlamento sobre o Supremo Tribunal Federal da decisão final. A estratégia do senhor, ela é estritamente jurídica ou ela envolve também a política, eventualmente conversas com parlamentares para apresentar esses argumentos? Boa pergunta, Tainá. É uma estratégia realmente na parte da Câmara, uma estratégia política, tá? Porque, de novo, nós temos um processo transitado e julgado que nos cabe pouca coisa para se fazer nesse momento, né? Nós temos apenas uma revisão criminal que vai ser pensada para poder apresentar ao STF, mas nesse momento eu acho que a parte crucial do processo da Carla é justamente a parte política, né? Então está tendo uma articulação e uma conversa com os líderes da Câmara para que não haja a cassação da Carla. No rastro dessa avaliação em relação ao processo político, eu vou trazer um trecho da peça da defesa que eu acho que vai nessa linha, doutora, o senhor me corrija se estiver errado. Além disso, ainda nesse contexto de fragilização do Poder Legislativo, observa-se uma preocupante escalada na perseguição a deputados após a votação que suspendeu a decisão do Poder Executivo sobre o aumento do IOF. A judicialização dessa questão, ela reforça a percepção de que as guerras políticas estão se tornando pessoais e que qualquer posicionamento contrário ao governo pode ser retalhado com tentativas de silenciamento. Pelo que eu observo da peça de defesa, há esse elemento que os senhores consideram desse embate entre poder executivo e legislativo. O senhor considera que o atual clima no Congresso Nacional, principalmente de embate neste momento, e a possibilidade do Supremo Tribunal Federal derrubar uma decisão do Congresso Nacional, isso pode favorecer a Carla Zambelli? Eu acredito que sim, né? Temos aí hoje um momento favorável, temos também a parte das emendas, que está uma discussão quente também no Congresso, então eu acho que é um momento favorável para a discussão também da cassação da deputada, até porque
nós temos aí mais 36 deputados, se eu não me engano, que estão com processo no judiciário. Então, isso abriria um precedente muito perigoso para a Câmara dos Deputados caçar o seu par pelas decisões judiciais, né? Então, teria que ser realmente, se for necessária a cassação, passar por todo o processo legal da cassação, independentemente do judiciário, né? Não, de novo, não para que não haja pena, tá? Até porque a gente tem histórico aí de deputados que tiveram penas, foram presos e eles continuavam indo à Câmara, indo às sessões e depois voltavam para ser reclusos na cadeia ou na Polícia Federal, onde é que eles estivessem. Então, eles continuavam sendo deputados. Então, essa é a divisão que nós estamos tentando demonstrar para o Congresso que, independente desta decisão judicial, nós podemos manter, sim, um deputado em exercício, até porque são praticamente 1 milhão de votos, a deputada mais bem votada do governo, uma pessoa de expressão, né? Uma pessoa com um apelo popular muito grande, e a Câmara não pode simplesmente caçá-la pela decisão judicial. Tem que haver realmente a imparcialidade de todos ali. Doutor, falando um pouquinho agora do pedido de prisão, né? A gente, tão logo o pedido saiu, foi expedido, a gente chegou a tratar aqui da possibilidade, porque a própria parlamentar chegou a discutir isso ali com aliados dela, se entregar às autoridades italianas. Isso não aconteceu. Conversamos até com o embaixador do Brasil na Itália, ele disse que estava acompanhando passo a passo junto à polícia italiana, havia indícios do paradeiro da deputada. Enfim, a prisão não aconteceu. Até quando a deputada licenciada vai continuar foragida, fugindo da polícia, doutor? Tainá, boa pergunta de novo. Vou esclarecer um pouco melhor. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso. A deputada ela tem um mandado de prisão do Brasil, tá? Onde já se discutiu e um embaixador Mosca falou que ela estava na difusão vermelha da Interpol, e ontem foi um dos questionamentos que me fizeram um repórter, e eu acabei respondendo da mesma forma. A Interpol, você pode pedir a inclusão do nome da pessoa na Interpol, na difusão vermelha, mas o país de origem, né, o país de origem não, o país, na verdade, que você está pedindo a inclusão dela, precisa aceitar. Né? Então, não estou dizendo que não aceitou, existe um processo e um tempo para que isso ocorra. Quando o embaixador se antecipou dizendo que a polícia italiana estava atrás da deputada Carla Zambelli, eu falo de novo, veementemente aqui, que não existe. A deputada Carla, ela não está foragida na Itália. E de novo, não é porque ela está protegida em solo italiano, é porque a Itália precisa receber o processo. O Ministério da Justiça italiano, ele precisa que esse processo seja apostilado, traduzido da forma oficial e não simplesmente baseado num pedido político. Então, o Ministério da Justiça italiano já está sabendo? Ele já está sabendo. Ele oficializou a defesa da deputada na Itália? Não. Então, esse boato de que ela está escondida, não, ela não está escondida, ela está à disposição das autoridades italianas. Então, quando a defesa da Itália receber um pedido oficial da justiça italiana para que ela se apresente, ela vai se apresentar. E aí vem uma questão, ela vai se apresentar com pedido de exílio? Existe essa possibilidade? E uma segunda questão, ainda há algum meio da deputada recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mesmo depois de ter transitado em julgado o processo contra ela? Boa pergunta também, Gustavo. Olha, essa pergunta, eu falei um pouquinho antes, cabe sim uma revisão criminal, até porque ela foi julgada não por um pleno, ela foi julgada por 3 ministros, né? Então, essa revisão criminal, ela cabe a qualquer tempo. Nós estamos vendo o melhor tempo para poder fazer essa revisão criminal. Acho muito importante essa revisão depois dessa votação na Câmara dos Deputados, né? Então, vamos sim pedir a votação do pleno ou pedir que outra turma julgue
os pedidos que iremos fazer, mas isso ainda é uma construção futura, tá? Agora, tem alguma conversa, chegou a repercutir isso, a ideia dela conversar com a Giorgia Meloni? Já teve esse trato? Ou ela está em contato com políticos locais, doutor? Ela tem feito articulações para se defender por lá também? Tainá, não. Ela não tem contato, tá, com a presidente da Itália, com alguns congressistas. Chegou na época até me perguntar e eu de forma bem contundente disse que para ela não falar com ninguém na Itália, para a gente fazer o trabalho jurídico tem que ser feito. Então nada na Itália está sendo feito politicamente, está sendo realmente seguindo o rito jurídico, tá? Nós conversamos com Fábio Pagnosi, advogado da deputada federal licenciada Carla Zambelli. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. É a primeira entrevista do doutor a um veículo de imprensa desde que ele assumiu esse caso. Obrigado pela confiança e qualquer nova informação a respeito de Carla Zambelli, espaço aberto aqui na CNN Brasil. Muito obrigado, boa tarde.